Olá, Doratingos! Esse é o DoraCast, um podcast da Dorameira que já percebeu que sente muito com os doramas e quer aprender como a usar essas emoções, além de outros assuntos para o seu autoconhecimento. Se você se identifica com tudo isso, te convidamos a escutar o episódio de hoje. E hoje estamos aqui para falar de Intensivão do Amor. Intensivão do Amor na Netflix, porque por aí você vai achar Crash Course in Romance. Por aí, né? Se você for Uhum. fazer uma pesquisa. É um dorama que está na Netflix desde 2023, tem 16 episódios, em média de 70 minutos mais ou menos cada episódio. E aí a gente tem lá o prota masculino, né? Que eu gostei desse romance, já vou falar algo agora, já no começo, que a gente fala depois, mas eu quero falar agora, porque é um romance mais maduro, né? De uma pessoa, de um casal mais maduro, né? Porque geralmente os romances são deles mais jovens, mas esse aqui é um romance de um casal mais maduro, é uma comédia romântica, mas tem muitas coisas além de comédia romântica. Mas enfim, vamos lá para a ficha técnica. O prota masculino é o Jang Kyung-ho. Ele tem 40 anos, por isso que eu estou falando do relacionamento mais maduro aí. Ele faz o personagem dele, o personagem que ele faz é o Cho Shi-hyo. Ele participou de Hospital Playlist, se vocês estão olhando aí, fala, nossa, mas não é um rosto desconhecido, porque quando eu comecei a ver, eu achei que ele era desconhecido, ele não é. Ele fez Hospital Playlist, Pousando no Amor, Manual do Presidiário, que voltou para a Netflix, tinha saído, mas voltou. Então, ele já fez, fora as outras coisas, ele tem muito tempo de carreira já, né? Então, ele Uhum. tem muita coisa aí. Filmes, ele é bastante conhecido no cinema também. A prota feminina é a Jeon Do-yoon. A personagem que ela faz é a Nan Hae-seon. Ela fez The Good Wife, On Air, e ela também é bastante famosa mais em filmes. Ela é bem conhecida em filmes, mas ela também tem essas duas séries aqui que são bem famosas. Parece, parece que ela tem um apelido lá na Coreia que é Rainha de Cannes. Hum, Eu achei aqui por isso mesmo. nos. Acho que por esse motivo, né? Porque ela tem bastantes prêmios, né, de participações aí do cinema, né? Tem. E ela, na série, nessa trama, a trama ela gira em torno de escola, restaurante, né? Ela é uma ex-atleta da Coreia do Sul que fez participou muito, ela era, mas por conta de um acontecimento que a mãe morreu quando ela estava nesse processo aí de atleta, ela teve que abdicar dessa posição aí, né? Ela teve que deixar para lá, travar a sua carreira e cuidar da sobrinha, né? A gente vai entender, eu vou falar sobrinha já, porque isso vai ser, né, no começo, já não é spoiler e não é spoiler, né? Ela vai cuidar da sobrinha e do irmão, que o irmão é autista, né? O irmão. Então ela vai cuidar porque a mãe se foi. E nisso, ela vai vivendo a vida dela, ajudando essa sobrinha, tanto que a sobrinha a chama de mãe, por conta do bullying. A gente sabe que pelas séries, né? Eu não conheço, não vivo lá, mas pelas séries a gente entende que existe esse preconceito, né? Da criança não ter a família perfeita, então eles sofrem bullying por causa disso. Então, para essa sobrinha não sofrer bullying, deixava ela chamar de mãe. Então, você percebe que ali não parece que não é mãe, é mãe. E o amor que uma sente pela outra ali, elas têm uma conexão muito linda, muito legal. Então, em primeiro momento, você não percebe né, que não é mãe, que é sobrinha e tudo mais. E o Choi Shi-yo, ele o cara, é uma estrela, né, dos cursinhos lá. Aqui a gente conhece como cursinho, né? E Uhum. ele é uma estrela, porque aí ele é o cara que dá aquelas aulas muito da hora, vocês lembram? Não sei, eu fui dessa época, tá, gente? Não me julguem. Que o cursinho, eu fiz cursinho e tinha o professor que inventava aquelas musiquinhas para a gente aprender a gravar fórmulas. Então ele é nesse estilão aí, né? Esse professor super carismático que chama a atenção dos alunos e os alunos ficam todos, né, empolgados com a aula dele. Só que isso é um personagem. Ele é um professor estrela, ele é um personagem. Fora disso, ele é um cara
extremamente arrogante, sabe? Ele não fala com ninguém, ele é muito isolado de tudo, ele vive sozinho, né? Então a trama começa nisso aí, porque tem algo por trás de toda essa solidão dele, tem um trauma que acontece aí, por isso ele vive desse jeito, tem um porquê. E aí acontece que por causa desse trauma, por conta disso, ele não come direito. E a Nan Hyun-soo, a Hyun-soo, Seon, tá, gente? Nossa, eu enrolo, eu, hein? Ancião. Han-seon, ela, para cuidar do sobrinho e do irmão, ela precisa ganhar vida. Não dava para ser atleta, ela abriu o quê? Um restaurante. Ela é a melhor, eles chamam de banchan lá, né? Banchan, que é o quê? Acompanhamentos, né? Na Coreia eles têm o prato principal, tem o arroz, que isso não pode faltar nas mesas, e Sim. todos os acompanhamentos. Então ela é a pessoa, ela tem um restaurante disso, que faz esses acompanhamentos, e ela é a melhor desse ramo. O assistente do professor Estrela vê que ela não consegue, ele não consegue comer, encontra esse restaurante e vai até lá, né? E aí ele gosta da comida e consegue comer. E aí tem um dia que o assistente não consegue ir lá, ele vai. E aí é onde ele conhece a Hyun-seon. E aí já começa um monte de mal-entendido, porque aí que começa tudo, e aí você vê, nossa, é um mal-entendido atrás do outro, e tudo vai acontecendo assim, você fala, gente, é o típico, né? O clichê lá dos dramas, né, que Lembrar, acontece. lembrar da cena Lembra famosa de disso? que, como é uma série que tem cursinhos, a mãe, pelo pedido da filha barra sobrinha, de que ela quer fazer o cursinho, ela fica na fila. E acontece alguma coisa na fila que ela encontra esse professor e nessa situação ela sai correndo atrás dele. E como ela Ah, é era, verdade, é e verdade. como ela era atleta, ela consegue correr, né, com estamina. Eu tô vendo muito essa palavra de até eu procurar. Em inglês é estamina. É a pessoa que tem resistência, ela consegue fazer exercícios, ela consegue correr, ela tem disposição. Traduzindo, acho que melhor seria isso. Ela tem a disposição para correr. E ele É, tenta escapar, mas não, meio que não ela tem consegue. preparo físico, né? Porque É, tem o preparo físico. E ele, eles demoram depois a entender que são essas pessoas que cruzaram no começo com essa corrida. Ela no restaurante e ele como um cliente, porque ele gostou daquela comida. E ele andava assim, de boné, de óculos escuros, para não ser reconhecido, porque ele não queria falar com Sim, ele é ninguém, um né? professor idol, praticamente. Exato. E realmente ele é bonito e tal, além disso, Também. né? Daí não só pela competência, mas pela beleza também. Então tem tudo isso aí. E a direção, que eu esqueci de falar, é importante, porque essa pessoa fez Home Tao Cha 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 e Aham. By Mama. São séries bem famosas aí. Hi, By Mama. É Yoo Jae-won, o nome do diretor. Roteirista, Yang Hee-seon. Ela fez nada mais, nada menos que Fado Levantamento de Peso, que é um dos meus preferidos, eu gosto. Uhum. E Oh My Ghost, que eu também assisti. É Ghost de Uhum. Fantasma, tá, gente? É Ghost. Foi legal essa série. Eu assisti bastante. Esse eu não assisti, não. As outras eu assisti. Eu achei bem da hora. E aí, voltando aqui para a trama, né? E eu acho que eu não falei, eu estou falando aqui há tanto tempo já. É a Ellen quem está falando aqui, tá bom? Só para vocês se situarem aí. Eu sei que vocês já conhecem minha voz, mas só para não perder o costume de falar meu nome. Entenderam? E aí, essa série, eu vou falar das impressões que eu tive, né? Porque eu fiz um resumão aqui, bem resumido, e conforme a gente for falando, aí a gente vai lembrando de outras cenas importantes É, aí. antes do seu, antes dos seus pontos, essa é uma série que traz o romance, igual você falou, uma idade mais madura,
40 e 50 anos, ou 40 e poucos anos, né? Acho que ele tem perto de Uhum. 40 na série e ela já tem mais de 40. Então ela é a Nuna dele, né? Isso. Não dá, não dá. Tem Ai, também a, na trama tem a questão da escola e desses cursinhos, do status que isso traz, fala dos privilégios, fala também de pressão emocional, de exaustão com os estudantes, os pais que querem os filhos perfeitos, tem os pais também que querem fazer de tudo para que os filhos pareçam perfeitos ou que não sejam prejudicados por pessoas que ganham bolsa, por exemplo. E a questão desse trauma do protagonista, né? Aliás, os dois têm os seus traumas, entre aspas. Ela traumas. com a questão de cuidar do irmão e cuidar da sobrinha, porque a mãe faleceu, e a irmã dela, uma bela de uma irmã, né? Interessante ponto de vista. E Muito. ele, e ele com essas questões aí de má alimentação, ou não conseguir comer, ele tem problema para dormir também, pelo que eu lembro. Então, é uma trama que traz muitos assuntos que estão conectados, mas é uma série muito divertida na maioria das vezes. Tem as cenas de romance que a gente gosta, as fofuras, tem bastante disso. Então, se você não assistiu ainda, dá tempo de assistir e depois até voltar para conversar mais com a gente Conversar. também. E uma coisa que eu esqueci de falar, do prota masculino jovem, que é o amigo da sobrinha, né? É o amigo Aham, da Rei. Ele é o Lee Chae-min, ele tem 23 anos. O personagem que ele faz é o Lee Sin-jae, né? Ele é o amigo da aham, Rei, que é a sobrinha. E ela, que é a atriz, é a No Yoon-seo. Ela tem 24 anos e ela faz Nan Hei, que é a sobrinha mesmo. Que esses aham. dois também formam um outro núcleo, que aí entra nisso que a Elisa está falando, né? Dessa exaustão escolar, né? Dessa cobrança. Ele, inclusive, né? O Sanjay, ele é filho de uma advogada que quer a todo custo que ele seja o melhor em tudo e passe na melhor universidade, e não sei o quê. Então, Sim, ela é essa pessoa que é contra a bolsa que a Elisa falou, porque a Rei, ela vai atrás de uma bolsa, porque no caso a gente está falando desses dois personagens que tem uma série de mal-entendidos aí que eles se encontram, né? Ela estava na fila, igual a Elisa falou, e corre, corre, corre atrás dele. Por quê? Porque a sobrinha era uma boa aluna, mas as notas não subiam para ela fazer um teste, passar, sei lá, na melhor universidade. Então ela precisava, né, a tia entendeu que ela precisava de um plus ali, né, participar uhum, dessas aulas. E aí ela fica atrás, entra na fila e tal. E aí, como um precisava do outro, tanto ele gostava da comida e ela precisava, né, que a sobrinha tivesse aula com ele, mas não tinha mais vagas, e o preço é alto, né? A gente sabe que não é baratinho, eles pagam muito caro por isso. E aí eles fizeram um acordinho lá, só que ninguém podia ficar sabendo, por conta dessa rivalidade que existe, porque ninguém queria que o outro passasse na frente do outro. Lá isso é muito sério, né? Aqui a gente sim, sabe que os nossos vestibulares são também assim bem concorridos, mas e a gente sabe o que que acontece aqui também, que tem um monte de corrupção envolvida. Lá também não deve ser diferente nesse sentido, né? Porque a gente vê nessa série que eles roubam provas, a mãe, né? Porque tem um poder aquisitivo mais alto, então paga para o fulano fazer aquilo, rouba a prova para que o outro não passe. Nossa, é um negócio bem claro que a gente sabe que isso aqui eles vão aos extremos, né? Mostrar coisas extremas. sim, Mas eu acredito que é onde a fumaça, há fogo. Então, né? Deve ter muita coisa assim lá nessa questão. E aí os alunos, a gente vê que eles entram na escola cedo e saem 10 da noite. Em todas as séries é muito difícil você ver assim eles saírem cedo. E lá estuda de segunda a sábado, né? Então é um negócio bem, nossa, bem, bem é estudar para estudar forte mesmo, né? para estudar e você tem que ser o melhor, porque aí você vê que hoje eu estava pensando sobre isso enquanto eu estava lendo aqui, né, sobre a série, que as pessoas lá, não só lá, mas em vários lugares,
querem se vangloriar dos filhos, mas aí o filho é bom, porque meu filho é muito inteligente, ele está na faculdade tal, a melhor do país, nananã, e fala essas coisas. E aí você percebe que é para algo da pessoa, da mãe e do pai, né? Que é para falar assim que para eu ficar me gabando para os amigos, né? Que meu filho é o melhor, não sei o quê. E aí é um negócio muito assim dos pais, né? Porque para você ficar se mostrando para os outros mesmo. Então é um negócio esquisito, né? Porque não tem a ver só com você querer que o seu filho se, claro, né? Se tem uma boa carreira tal, isso também. Mas a maioria das vezes quando você vê séries assim, eles estão falando isso que é para quando for conversar com os amigos, eles se sentirem orgulhosos, para mostrar que eles deram uma boa criação para os filhos, que eles foram bons Sim. pais. É como se fosse uma autoafirmação para eles, não é para os filhos. É um E negócio entra, pesado, assim, né? e entra naquelas questões que a gente já falou algumas vezes, da pessoa não falar ou de esconder as partes mais negativas ou as falhas, as frustrações, porque só quer mostrar o de melhor para as outras pessoas, igual você falou de se gabar, se vangloriar pelos filhos, mas muitas vezes é uma felicidade que só os pais enxergam ou sentem até, mas os filhos estão lá com toda essa pressão, com os desafios emocionais, psicológicos, mentais, né? Às vezes até chega em distúrbios. E no, E na não série é tem algo algo. sobre isso, né, Elis? Tem, não é Dos real. extremos que chega, né? O que acontece com o filho de tanta pressão que ele sofre. Sim, tem uma história até do irmão do Sanjay, é isso mesmo, não? É, Sandy. E ele. E aí você fica. Aí você percebe, né? Porque também que a pressão no Sanjay é tão grande. Enfim. Fora isso, também tem a história do irmão da protagonista feminina, fugiu o nome dela aqui, É da a Ren, Quem sou Renson, eu? É. Renson, enfim, Quem a, sou? É a isso aí, é personagem da essa Jeon mesmo. Do-yeon. Ela tem o irmão e conta a história do irmão também. Talvez a gente dê uma desviada desse assunto para não entrar muito em detalhes. Mas assim, se você assistir algum dorama que tem escola, que tem faculdade, que tem família envolvida, né? Tem os pais querendo ficar muito orgulhosos com esses filhos mega competentes, inteligentes. É, o irmão dela tem a história dele também é contada, mesmo que não seja. Eu acho que é até bem dividido os temas, né? A gente não vê algo muito extremista só na relação dos protagonistas. Tem um pouco de cada coisa, é bem distribuído, é bem assim uma aquela aquela expressão que eu gosto em inglês, que em português fica como se fosse um pedacinho da vida dessas pessoas que a gente assiste. Um momento ali recortado, e a gente assiste esse momento, e esse dorama consegue dividir bem, distribuir bem os personagens, né? Como que falam? Os núcleos, tem um núcleo da atriz Jung Do-yeon, tem um núcleo lá do professor, que é o ator Jung Kyung-ho, Kyung-go. Pô, Tem um núcleo dos estudantes, tem o núcleo das mães dos estudantes. Tem mistério também, porque alguma coisa acontece ali com esse professor que tem um ar misterioso, não é a ver com trauma. Quer dizer, tem também, tem também. mas tem um mistério ali mais que precisa de polícia, precisa ali de uma investigação. É E bem que distribuído, né? você Aham. desconfia de vários, mas no fim não é aquele que você achou que fosse, né? É. Porque é bem legal isso aí. Então é um dorama bem equilibrado. Então você tem comédia, você tem mistério, você tem romance, você tem reflexão. Eu gostei bastante dele. Não foi algo assim. Eu tinha prazer em assistir. Eu também. Igual esses últimos que a gente assistiu, que eu fiquei um tempo muito focada em um estilo de série.
Eu ainda assisto bastante, mas agora eu tô conseguindo dar uma equilibrada. Os últimos que eu assisto e que eu tô gostando é o Lovely Runner. A gente já falou de Rainha das Lágrimas. Outro que a gente falou também foi My Happy Ending, certo? Que fala É, sobre a questão mental da personagem. Então, pra mim, foi um dorama assim, de ter gosto de assistir, tinha vontade de assistir, de acompanhar. Praticamente saía na Coreia, a gente assistia aqui, naqueles meios interessantes de assistir. Não é assim, nossa, mudou minha vida, mas é algo que traz uma satisfação de assistir, traz um pouco de aprendizado, traz reflexão, traz aquilo que a gente gosta como dorameira, digamos, né? Que é ver os momentos fofos, ver a questão do romance sendo construído, as trapalhadas, e aí quando dá certo, cena do beijo, etc, etc. Querendo ou não, a gente meio que vai construindo isso, né? Para quem é romântica, como eu, a Ellie acho que também tem esse lado de também, romance. também. A gente gosta dessas cenas, dessas construções. É, Como a Elisa falou, né? enfim, O núcleo é bacana. E aí, se você pega o núcleo das mães, só tem atriz de peso, gente. São também. muito boas essas atrizes. São atrizes muito talentosas. Então, não que eu estou falando que os outros não sejam, mas elas aqui, elas trazem um peso pelas atuações delas em outros dramas, né? Inclusive, esse irmão que a Elisa está falando, o irmão da protagonista, ele fez vários dramas e nesse ele está muito bom, né? Que ele faz o papel de um autista, e ele é muito bom, ele é muito bom ator. Só que é muito difícil a gente ver ele como protagonista, e eu estava lendo outra coisa esses dias, que talvez ele não tenha a Parece que beleza ele padrão tem, parece que ele para tem ser um protagonista. parece que ele tem Asperger. Asperger, é. Ele tem Não essa sabia, síndrome. não. Eu não sei se Olha, está dentro do espectro autista. Eu vou conferir aqui. está. Está, né? Que Asperger antes era separado, mas eles tiveram que colocar como espectro autista para ter os direitos Ah, que o sim. autista tem, porque é mais leve, né? Então, aí eles acabaram incluindo como autismo, né? Um espectro Sim, é legal ter essa. Eu tava até falando dele, mas aí que tinha que fluiu para várias para coisas. outras coisas. A história dele em si, até li um blog agora há pouco, um texto falando sobre a série, né? Fazendo uma crítica, dando seu interessante ponto de vista. Conta a história dele como de uma pessoa que tem todos os direitos e deveres, praticamente. Ele, como uma pessoa independente, como uma pessoa que tem as vontades, tem os deveres. A relação dele com a irmã é muito legal, a relação dele com a sobrinha também é muito legal. Então, conta a história desse adulto com esse desafio, digamos assim, e dele se desenvolvendo como uma pessoa como outra qualquer. Isso é legal também de assistir. Pro final, rola uma história muito bacana com ele. Não vou falar nada, mas é bem legal também. Quando chega essa parte, as descobertas que ele vai fazendo, ou as pessoas à sua volta fazendo essas descobertas também junto com ele. É bem bacana, né, Ellie? É, eu com a Elisa aqui, como a Elisa está falando, eu não tive assim algo assim que me, ai, fiquei com raiva. Igual a gente, hoje em dia a gente tem menos isso, né, Elisa? Sim, Mas mas como a Elisa falou, foi uma série que me trouxe prazer de assistir, era gostosa, era divertida, eu ria, né? Tinha o suspense da gente descobrir quem que fez aquilo, quem que não fez. Nossa, será que foi fulano? Ah, não é possível, eu não acredito. Mas é algo que não era assim, ah, não vou assistir mais porque tá me pesando. Porque tem umas séries que eu falo assim, ah, eu vou dar um tempo. Igual o Lovely Runner, é, eu gosto, mas teve uns episódios, acho que foi o 8 e o 9 por aí, que eu falei, vou hum, parar, ou o 7, o 8, uma coisa assim. Que até eu falei, Elisa, eu vou dar um tempo, porque eu tô ficando brava. E aí daí eu voltei a assistir, mas aí melhorou o humor, aí eu falei, agora tá legal. Essa não aconteceu isso, né? Eu consegui ir embora, né? Uma série gostosinha de ver. é igual aquelas.
famosas que a gente costuma indicar, né? Não sei, Pousando no Amor, não quero assistir. Tem que assistir. Mas, tipo, a Advogada Extraordinária, ela tem uma história que é uma história com desafios, mas ela não é contada com peso que talvez possa existir, Pausa. né, Uhum. ou causar. Ela é uma história leve de assistir. Ou até Love Alarm, que foi divulgado nas redes sociais, né? Se eu chipei certo, se a Ellen chipou certo ou se a gente chipou errado, né? O que vocês acham? Depois confere lá, DoraCast oficial no Instagram, no TikTok, e no YouTube. Ah, outra coisa legal também, a gente recebeu um comentário esses dias aqui no Spotify, que é onde que é a base do podcast. A gente coloca no Spotify e ele distribui para outros streamings. Então aqui tem as perguntinhas, se você gostou, se quer deixar algum comentário, como que foi o episódio. E então use esse espaço também como um feedback. Esse estilo dessa gravação de hoje está interessante, você se sentiu mais preso, digamos assim, no assunto, no sentido de quero continuar a escutar o que vocês estão falando, quero tomar um café com vocês, como essa pessoa comentou, até dar um tchau para ela, falar um oi para ela, caso ela escute. Então, deixe seus comentários nas nossas redes e nos siga também. A gente vendo que vocês dão um retorno no sentido de tô gostando, não tô gostando, a gente também pode criar, de repente, outras oportunidades da gente conversar, outros tipos de interação, mas basicamente a gente falar de doramas, de autoconhecimento e como essas emoções que a gente observa, sente na maioria das vezes, traz bastante consciência e traz que constrói esse bate-papo aqui entre eu e a Ellen falando, mas vocês também podem participar de outras maneiras. Quem sabe no futuro trazemos convidados e talvez até momentos de interação. Mas isso depende também de vocês. A gente está aqui à disposição para criar algo que seja interessante para todo mundo, que seja leve também, né, Ellen? Que é uma coisa que Exatamente. você fala bastante, que é trazer leveza para essas questões. É porque não é. E isso eu com a Elisa, a gente fala muito mesmo aqui. Se a gente não tá legal para gravar, a gente fala, olha, hoje eu não tô legal, porque a gente não quer que seja pesado. A gente quer que Uhum, seja leve, porque a gente sabe que tem dia que não tá legal mesmo, não sai, né? Então não aham, adianta a gente colocar aquilo como, ah, mas eu tenho um compromisso. Sim, a gente tem um compromisso com vocês. Mas aí a gente vai trazer para vocês algo que a gente está sentindo de peso. E não é legal, porque o que que a gente quer? Tomar chá com vocês. Que quando vocês estiverem lá fazendo, eu já falei isso num outro episódio, estão lá fazendo almoço, liga lá e ouve, né? Porque é isso que a gente quer, fazer Hum. companhia. Porque às vezes você não está num dia legal, e aí você ouve algo que a gente trouxe aqui, você fala, poxa vida, isso faz sentido para mim. Acho que dá para eu resolver isso aqui. Então é esse o objetivo da gente, porque para a gente os doramas fazem isso, né? Às vezes a gente fica triste, mas a gente consegue ir lá olhar e falar, não, dá para a gente mudar isso aqui. E a gente quer trazer essa leveza para vocês, de que a vida tem todos os desafios que tem, mas que sim, tem sempre alguém que pode te dar a mão, né? E talvez pode ser Aham. um podcast desse, né? Que a gente faça companhia para você no dia que você não estiver sozinho, não só triste, mas estou sozinho, vou ouvir alguma coisa. Ah, que legal, dei risada, porque a gente ri muito aqui, vocês percebem, fala tudo errado, aí vocês podem, né, falando por Podem rir mim. da gente também, não tem Pode rir da problema. gente, vamos rir junto, vamos rir da gente, Aham. porque no final é só a gente com a gente mesmo, né? Então não dá para, né? Mas sempre é a gente com a gente, mas a gente pode se apoiar em alguém, né? E o podcast tem esse objetivo de apoio, né? Apoio. E aí, como a Elisa falou, mande os comentários, façam comentários, fala, ah, isso é legal, isso não é legal. Aí a gente vai melhorando conforme vocês vão aí fazendo seus comentários, né? Como essa Dora. Já tô chamando ela de Dora Tinga. Como adora. Deixou, é uma Adora Dora, ouvinte. a Dora ouvinte deixou pra gente, olha, queria tomar, nossa, eu me senti tomando um chá com vocês, que delícia ouvir isso. Mas também pode ter as Uhum. pessoas que falam, não tomaria o chá com vocês, e tá tudo bem também,
Tá tudo certo. Exato. É, deixa eu trazer algumas curiosidades para a gente ir fechando esse episódio. No mais, assistam Crash Course in Romance. Vocês vão ter um tempo de diversão, de reflexão, de suspense, de romance, dar Vale a pena. risada. Vale bastante a pena. Algo que quem conhece o ator já sabe, mas se você nunca ouviu falar do de um Kyung-go ou Kyung-go, se juntar tudo, ele tem uma namorada desde 2014, Ah, é quando ele esposa, né? assumiu, na verdade, né? Ih, Não, eles não não, casaram. eu tô É só assim, zoando. ele namora uma atriz e cantora que é a Cho Soo-young. Ela fez parte do Girls' Generation, a partir de 2013. E ela é uma super atriz, tem vários doramas com ela que são bem legais. Tem um que ela fez, agora o nome fugiu, mas ela faz uma enfermeira, se eu não me engano. É uma história bem, assim, densa de emoção, de aprendizado. Ela é uma enfermeira numa casa de pessoas que estão no fim da vida e vão receber ali um tratamento complementar, mais humanitário, humanizado, para que elas possam passar desse plano para o outro, da maneira mais decente, mais confortável possível. Ela é muito bacana, então eles namoram já desde o... tem muito tempo. Tem um tempo aí. É, ele ele fez uma participação também no numa série agora em 2024. Já vou trazer essa informação. Sobre a Hum. atriz, ela conhecida como talvez a Rainha de Cannes, porque ela ganhou um festival de Cannes. Ela foi a primeira atriz coreana a ganhar um prêmio em relação à atuação no Festival de Cannes, que é um festival francês muito conhecido no mundo aí de cinema. É, tem todo, né, aquele tapete vermelho, tipo Hollywood, sempre tem. Então, todas as mídias cobrem o Festival de Cannes que acontece em Cannes, na França. Enfim. E uma coisa que eu tive que voltar a assistir o episódio da série para conferir foi que ela fez Lost. Ah, Lembra a série Lost? é. Lost, eu não Você assisti. esqueceu? Como que você Cara, assistiu com aquele ator que você gosta bonito? Lost. Eu acho que Que eu fez assisti, eu não o tô Reply lembrando. 1988 também. Ai, aquele, eu não lembro. É, Mas eu assisti, mas eu não tô você lembrando. Gente, eu assistiu assisti sim. tanta série, eu acho que eu já assisti mais de 300. Eu assisti, mas não tô lembrando agora. Mas enfim, é, Agora eu vou ter que procurar. Vou ela lá fez o ver. dorama Lost, que eu não acreditei, que é um papel de uma pessoa mais velha, que é Lembrei! casada, lembrou? Lembrei! E Nossa, é ele acaba se mesmo. envolvendo com ela, ou É tenta se ela envolver mesmo. com ela. Então, Pois parece que é outra é. pessoa, né? Uhum. E sobre Nossa. ela, mais um pouco, né? Vamos. Num trecho que eu achei dela numa entrevista, ela fala assim que ela pensou em abandonar Crash Course in Romance. Ela pensou em não fazer, porque ela achou que era muito diferente dos papéis que ela estava acostumada, provavelmente de pessoas, não pessoas, mas de mais drama, mais densidade, mais desafiadores, digamos assim, ou mais papéis mais pesados, Mais digamos. densos, né? Porque Lost é Densos mesmo, densíssimo, é muito. é de muita profundidade emocional, né? Isso, isso. Dela ter que pôr toda a energia dela nessas interpretações. Mas aí ela falou assim, né? Apesar de ela ter feito Cannes, de repente ter ganhado algo em Cannes, devido aos filmes que ela fez, a carreira que ela desenvolveu, e isso ter um peso de, nossa, uma atriz extraordinária, ganhou isso, ganhou aquilo, não sei o quê. Ela falou, não, deixa eu diversificar o meu trabalho, né? Dar uma variedade no gênero que eu gravo, dramas, doramas, séries.
E aí ela aceitou fazer Crash Course in Romance até também para ter uma protagonista, a mocinha, entre aspas, mais madura e ver que é possível. Tanto é E que ela se saiu tiveram super bem, né? muito bem, tiveram críticas até, né, por ela não ser a protagonista é, padrão, digamos assim, por ela ter a idade que tem, por ela ter feito o que ela fez. Mas não tem nada a ver. É, eu posso ser a protagonista da minha vida, a Ellen pode ser a protagonista da vida dela e você pode ser a protagonista da sua vida. E é isso. Ex- E é E é isso. isso. Sem E é isso. mais, Sem mais. A gente se escuta na semana que vem. até a próxima, Doratingos. Estamos aguardando vocês. Sim. E a outra que Nos- falou nesse podcast foi a Elisa. Até mais. Até a próxima.